Frequentemente ouvimos a expressão "os escolhidos", evocando imagens de contos de fantasia e figuras míticas. Mas e se a realidade fosse que esses indivíduos não surgem completos e adornados com a capa de heróis? Eles são, na verdade, construídos e moldados através de provações que, em sua maioria, passam despercebidas. Não se trata de desafios físicos e visíveis, mas sim de testes que ressoam na alma, na mente e no coração. Estes representam os obstáculos mais significativos que alguém pode enfrentar. Poucos são aqueles que sobrevivem a essas provações, e ainda menos os que as superam. No entanto, aqueles que triunfam emergem transformados. A vida, em sua essência, é uma provação contínua, embora não uniforme para todos. Ela se manifesta em níveis e camadas distintos. Quanto mais se aprofunda, mais intensos se tornam os desafios. Os escolhidos são aqueles que aceitam encarar os maiores obstáculos, não por escolha, mas por uma necessidade intrínseca. Uma força, um chamado interior sussurra-lhes: você precisa passar por isso. A fuga é inútil. É crucial ressaltar que esse processo não possui glamour algum. Esses testes os conduzirão ao limite, questionando tudo, inclusive sua própria identidade. Contudo, a persistência em suportar a dor e o medo resultará em uma transformação profunda. O primeiro grande teste surge logo no início, obrigando-os a confrontar a verdade sobre sua verdadeira essência. Ao longo da vida, construímos uma imagem de nós mesmos, usando máscaras para o mundo exterior. Definimos-nos por nossas ocupações, relacionamentos e posses materiais. Mas o primeiro teste chega para desmantelar tudo isso, forçando-os a encarar o reflexo no espelho e discernir o que reside ali. Este momento é assustador para a maioria, assemelhando-se a contemplar um abismo. Quem são eles quando despojados de tudo que o mundo define? Quem são quando todas as suas certezas são desfeitas? Muitos desistem nesse ponto, retornando à zona de conforto das ilusões que alimentaram. Mas os escolhidos persistem, encarando o espelho, encarando o abismo e formulando a pergunta mais desafiadora: quem sou eu realmente? Já se fizeram essa pergunta, não superficialmente, mas com uma intensidade que queima e persiste até obterem uma resposta? O segundo teste é o do isolamento. Vivemos cercados por ruídos, pessoas, redes sociais, trabalho e família. Para superar este teste, é necessário estar pronto para a solidão, não apenas física, mas também mental e emocional. É preciso sentar em silêncio consigo mesmo, confrontando seus pensamentos, medos e desejos mais profundos. É nesse silêncio que se começa a ouvir uma voz que sempre esteve presente, mas abafada pelo caos externo. A voz interior, aquela que sempre quis se expressar, mas nunca teve a oportunidade. Será que conseguem ouvi-la? A maioria das pessoas teme o silêncio, receando o que podem descobrir em seu íntimo. Mas os escolhidos abraçam o silêncio, reconhecendo que ali reside a verdade. Os maiores testes da vida não se relacionam com a força física, mas sim com o que reside em nosso âmago, a nossa alma. É na profundidade do ser que se encontram as verdadeiras provações, aquelas que definem quem realmente somos e que moldam o nosso destino. São estes testes que separam aqueles que vivem uma vida superficial daqueles que se aventuram a explorar a sua própria essência, a desvendar os mistérios do seu ser e a encontrar o seu verdadeiro propósito. A jornada do escolhido não é fácil, mas é recompensadora, pois ao final do caminho ele se encontra transformado, mais forte e mais conectado com a sua própria verdade. O terceiro desafio representa para muitos um ponto crítico, a capacidade de desapego. É notável como nos apegamos tenazmente à existência, nutrindo mágoas, desilusões e expectativas frustradas.
carregamos o fardo do passado como um peso constante, permitindo que ele nos arraste para trás, em vez de impulsionar nosso progresso. Para superar essa prova, é imperativo estar pronto para abandonar tudo, desprendendo-se de resultados, indivíduos e bens materiais. Isso não implica indiferença, mas sim a cessação da necessidade de controle. É depositar confiança no fluxo natural dos acontecimentos, acreditando que o que nos pertence encontrará seu caminho, enquanto o que não é destinado a nós se afastará sem resistência. O desapego não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, revela uma força interior surpreendente. A dificuldade reside no fato de que o desapego não se manifesta instantaneamente. É um processo gradual que exige paciência e, paradoxalmente, quando acreditamos ter alcançado essa virtude, a vida nos confronta com situações que despertam o desejo de reter. É nesse momento que o verdadeiro desafio se apresenta. Estamos realmente dispostos a renunciar até mesmo a isso? A questão crucial é: quanto estamos dispostos a liberar para alcançar a verdadeira liberdade? Se você superou os 3 primeiros obstáculos, está trilhando o caminho da transformação. No entanto, a jornada reserva desafios ainda maiores. O 4º teste, conhecido como a noite escura da alma, representa um divisor de águas para muitos. É uma provação que inverte completamente a nossa realidade, como se o universo conspirasse para nos desestabilizar. Quanto de escuridão suportamos sem perder a nossa luz interior? Durante a noite escura, somos arrastados por uma turbulência interna. Nossos relacionamentos se desfazem, nossa carreira profissional entra em colapso, a sensação de propósito se esvai, restando apenas questionamentos. Por que isso está acontecendo? Onde errei? Conseguirei superar essa provação? Contudo, é crucial compreender que a noite escura não é uma punição, mas sim uma purificação, uma etapa fundamental em nossa evolução espiritual. A escuridão não tem o objetivo de nos destruir, mas sim de nos auxiliar a remover tudo o que é falso e superficial em nós. É nos momentos de maior obscuridade que encontramos a nossa luz mais profunda, desde que tenhamos a capacidade de perseverar. Diante desse cenário, muitos sucumbem ao desespero e desistem. No entanto, aqueles que são escolhidos mantêm a esperança, resistem ao pânico e reconhecem que a escuridão é passageira, uma fase que inevitavelmente chegará ao fim. Mesmo sem vislumbrar o caminho, eles continuam avançando, confiando que, apesar da ausência de luz, ela surgirá no final do túnel. Como você reage quando tudo ao seu redor desmorona? Você se desespera, tentando desesperadamente juntar os fragmentos de sua vida como se tentasse reter areia entre os dedos? Ou você se entrega confiando que o que deve permanecer permanecerá e o que deve partir partirá sem resistência? O 5º teste, sem dúvida, é o teste da fé. E não me refiro à fé religiosa, mas sim à crença em si mesmo, na vida, no universo, nessa força que nem sempre conseguimos explicar. No ápice da adversidade, quando a alma se vê imersa em trevas profundas, a fé se torna o farol essencial. É crucial cultivar a convicção de que a escuridão não é eterna, nutrindo a crença em uma força superior atuante, mesmo que sua presença permaneça oculta aos olhos. Este é um dos desafios mais formidáveis, pois exige a crença no invisível, no intangível. A fé, nesse contexto, transcende a mera negação da dor ou a ilusão de bem-estar. Ela reside na capacidade de encarar a dor de frente, de sentir cada nuance de sua intensidade e, ainda assim, optar por acreditar que há um propósito subjacente em tudo. É a certeza inabalável de que o universo não conspira contra você, mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário. É como se uma mão invisível o amparasse, impulsionando-o para adiante. Durante essa provação noturna,
Sua fé será submetida a testes implacáveis, desafiada incessantemente. Haverá momentos em que a tentação de abandonar tudo se manifestará com força avassaladora. A desesperança poderá obscurecer sua visão, levando-o a crer que a escuridão é o fim, a única realidade possível. No entanto, aqueles escolhidos para trilhar esse caminho resistem, mesmo quando não resta nada aparente a que se agarrar. Persistem, avançando passo a passo, mesmo que o chão sob seus pés ameace desmoronar. E então surge a questão crucial: quão resiliente é sua fé? Você consegue mantê-la acesa quando tudo ao seu redor se desfaz? Consegue acreditar no que não pode ser visto, no invisível, mesmo quando o caminho à frente é um abismo de escuridão? Após um período prolongado nas trevas, a exaustão se instala, resultado da luta constante contra dúvidas, medos e a sensação de estar perdido. É nesse limiar que se inicia o próximo teste, o da rendição. Se você chegou até aqui, já demonstrou força, suportando dor, incerteza e uma batalha incessante. Mas este teste é diferente, pois não exige força, mas sim entrega, a cessão do controle. É o momento de se render ao fluxo da existência, a uma força maior que sua própria vontade. Este é, sem dúvida, um dos testes mais desafiadores. Afinal, nós, seres humanos, temos uma predileção por estar no controle. Planejamos meticulosamente, tentamos antecipar o futuro, moldar a vida de acordo com nossos desejos. No entanto, a vida tem uma maneira peculiar de desviar-se dos trilhos, conduzindo-nos a lugares inesperados e muitas vezes indesejáveis. A verdade inegável é que o controle é uma ilusão. Os escolhidos compreendem essa verdade. Eles reconhecem a existência de uma força superior atuante, uma inteligência cósmica que possui um conhecimento muito além da nossa compreensão limitada, com todos os nossos planos e expectativas. E por mais difícil que seja, eles se entregam a essa força, confiando que a vida se desenrolará da maneira que deve e não da forma que nossa mente finita gostaria. É fundamental ressaltar que rendição não equivale à desistência. Não significa abandonar a importância ou o esforço. Na verdade, a rendição se assemelha a um alívio, uma entrega. É cessar a luta contra a corrente da vida e permitir que ela o conduza, sem tanta resistência. Imagine-se nadando em um rio. Se tentar nadar contra a corrente, esgotará suas energias e não chegará a lugar algum. No entanto, se render ao fluxo da água, ela o levará com facilidade, sem tanto esforço, diretamente para o destino que precisa alcançar. Essa é a essência da rendição. No instante em que você pondera a entrega à existência, prepare-se para desapegar-se de muito mais do que apenas seus projetos futuros. É possível que você seja confrontado com o desafio de abandonar sua própria identidade, o ego que o define e até mesmo a concepção que você tem de si mesmo. Em determinados momentos, será imprescindível renunciar a seus anseios, seus laços emocionais e até mesmo aos sonhos que você acalenta. E sejamos francos, essa entrega não se concretiza da noite para o dia. Não se trata de um passe de mágica, mas sim de um processo contínuo que exige uma profunda crença. Sim, fé na vida, em sua própria capacidade e no plano superior que se revela diante de seus olhos, mesmo que a clareza total ainda não se manifeste. Reflita sobre a porção significativa de sua jornada que você dedica a tentar exercer controle sobre tudo. Quantas vezes você se flagra resistindo à realidade, tal como ela se apresenta, simplesmente porque almeja que ela fosse diferente? Já ponderou sobre as consequências de simplesmente cessar essa resistência? E se você abandonasse a necessidade premente de controlar cada aspecto, nutrindo a convicção de que o que vier a acontecer será precisamente o que deve acontecer? E observe que esse teste de entrega não implica fragilidade.
Pelo contrário, é um genuíno teste de força, a força que descobrimos ao permitir que as coisas sigam seu curso. Trata-se de coragem, a ousadia de confiar no desconhecido, naquilo que transcende nossa compreensão. A grande maioria das pessoas jamais vivenciará essa experiência, pois a entrega lhe soa como uma derrota, como ceder o controle ao destino. No entanto, aqueles que trilham esse caminho compreendem que a entrega não é o fim, mas sim o princípio. É o momento em que você finalmente se integra ao fluxo da vida, quando cessa a resistência e permite que a vida o conduza. Entregar-se à vida não significa abdicar de seu poder pessoal. Na verdade, trata-se de alinhar-se a uma força muito superior à sua, de acessar uma inteligência que ultrapassa vastamente a nossa. Uma inteligência que detém o conhecimento preciso do que você necessita e do momento ideal para lhe proporcionar. Contudo, para acessar essa força, é primordial que você abandone a ilusão de que detém o controle absoluto sobre tudo. Permita-me fazer-lhe uma derradeira indagação. Você se considera capaz de se render? Consegue abandonar essa ânsia de controlar cada ínfimo detalhe de sua existência? Consegue confiar que a vida sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando você não vislumbra o menor sentido em tudo o que está acontecendo? Este é o teste que separa aqueles que abraçam a jornada daqueles que se mantêm à margem. O teste que o convida a soltar o volante e permitir que a vida o conduza aonde você verdadeiramente necessita ir. Eis o cerne da questão. Ao se render, ao renunciar à necessidade de controlar cada aspecto, você conquista um domínio que se distingue radicalmente do que você imagina. Não se trata da capacidade de manipular resultados ou de forçar a vida a seguir seus planos pré-estabelecidos. Trata-se de um tipo de controle que emana da sintonia com a vida, do alinhamento com o fluxo universal. Ao adentrar esse estado de entrega, as coisas se desenrolam com naturalidade, como se o universo já tivesse um roteiro meticulosamente traçado para você. E sem que você perceba, você se encontra no local apropriado, no instante oportuno. No entanto, para que tudo isso se concretize, é imprescindível que você confie, que deposite sua crença, mesmo sem enxergar ou compreender a totalidade dos eventos. É necessário cultivar a fé, a convicção de que a vida o guiará e o amparará, mesmo quando a estrada se mostrar turva e o caminho à frente se assemelhar a um vasto vazio. Você se sente capaz de dar esse passo? A ousadia de se lançar no desconhecido, nutrindo a confiança de que haverá um amparo mesmo sem um roteiro predefinido, configura o verdadeiro desafio da entrega. Em essência, é uma das provações mais exigentes que se pode enfrentar. Apenas aqueles que verdadeiramente abandonam o controle, que se entregam de corpo e alma ao curso natural da existência, são capazes de atravessá-la. E aqueles que o fazem descobrem que a vida reserva muito mais do que poderiam imaginar, revelando possibilidades que antes pareciam inatingíveis. Se você chegou até este ponto, se já superou essa prova de rendição, merece reconhecimento. Você faz parte do seleto grupo que encarou as tempestades mais severas. Contudo, é importante ter em mente que ainda há mais por vir. O derradeiro teste aguarda, e ele é o mais profundo de todos, o teste do despertar. É o instante em que, finalmente, a razão por trás de tudo se torna clara. Ao contemplar sua trajetória, o véu que obscurecia a verdade se dissipa, revelando não apenas um reflexo de si mesmo, mas o próprio espelho do seu propósito. O teste final não se resume à mera resistência, a suportar mais um fardo. Tampouco se limita à conquista de objetivos.
Ele reside na capacidade de discernir, enfim, a verdade que sempre esteve presente, aguardando o momento propício para se manifestar. É o instante em que as vendas que obscureciam a visão são removidas, permitindo enxergar a realidade em sua essência, tanto o mundo exterior quanto a própria individualidade. É quando se desperta para o propósito, para a razão que impulsionou a superação de dificuldades, da dor e da escuridão. Os escolhidos não o são por possuírem qualidades especiais inatas. Eles são selecionados por optarem por despertar, por escolherem encarar a verdade, mesmo quando ela se mostra desconfortável e desafia as estruturas estabelecidas. E a verdade, caros amigos, é que não há separação entre o indivíduo e a vida. Não somos vítimas das circunstâncias, mas sim a própria vida se manifestando por meio de uma jornada singular, de uma expressão única. O teste derradeiro transcende a mera provação. É o momento em que todas as peças se encaixam, a grande revelação da existência. Aquelas lutas árduas, aqueles testes aparentemente intermináveis que nos levaram a questionar tudo, foram, na verdade, cuidadosamente preparados pela própria vida, com o intuito de revelar a verdade oculta por trás das aparências. Não tinham como objetivo nos desgastar, mas sim remover as camadas de ilusão, os disfarces que usávamos para nos proteger, os anseios que nos aprisionavam em falsas realidades. Serviram para nos mostrar quem realmente somos. E a verdade é simples, porém poderosa. Cada um de nós está aqui por um motivo. Não há erros. A vida não nos conduziu até este ponto por acaso. Ela almeja se expressar por meio de cada indivíduo. O propósito não se encontra em algum lugar distante, à espera de ser descoberto. Ele reside em nosso interior, manifestando-se em cada passo, em cada inspiração, em cada instante que vivenciamos. O teste final exige que despertemos para essa verdade, que abramos os olhos para a realidade de que não somos meros espectadores, mas sim participantes ativos do grande espetáculo da vida. Não há mais espaço para o distanciamento, para a sensação de isolamento e desconexão do todo. Cada um de nós é o todo. E quando essa compreensão se instala, quando a ficha finalmente cai, tudo se transforma. O medo de controlar, de se agarrar às rédeas da vida, desaparece, pois compreendemos que a vida se encarrega do fluxo. A existência já se manifesta em sua plenitude, exatamente como deve ser. Abandone a busca incessante por um propósito distante, pois a compreensão final reside em vivenciar intensamente, sentir profundamente e expressar a essência da vida da maneira mais original e autêntica possível. No entanto, não se iluda. Esse despertar não representa o término da jornada, mas sim o prelúdio de algo grandioso. Após superar essa derradeira prova, você não mais será refém dos pensamentos limitantes, do ego controlador ou dos medos paralisantes. A liberdade se manifestará em sua plenitude, permitindo que você se entregue à vida com intenção, significado e uma alegria que transborda. Livre para criar, amar e explorar, sem o fardo da dúvida ou o receio de falhar. Essa é a recompensa suprema, o prêmio concedido àqueles que perseveram em meio às adversidades, emergindo fortalecidos e iluminados após enfrentar os desafios que lhes são destinados. Portanto, questiono: você se sente pronto para despertar? Preparado para desvendar a sua verdadeira identidade e o propósito fundamental de sua existência? Reconheço que a jornada é árdua, que os obstáculos testarão seus limites. Contudo, se persistir, se atravessar a escuridão, a dor e a incerteza, descobrirá que uma realidade magnífica o aguarda, algo que até então era inimaginável. Esse é o caminho dos eleitos.
não trilhado por aqueles que temem se perder, se transformar ou confrontar os demônios internos. É para os corajosos, que ousam ir além, encarar os maiores desafios e emergir não apenas vivos, mas despertos, transformados e libertos. A derradeira pergunta que ecoa é: você é um dos escolhidos? Se esta mensagem ressoou em seu íntimo, demonstre sua apreciação com um gesto de apoio. Se almeja explorar mais a fundo temas espirituais, inscreva-se neste canal, ative as notificações e mantenha-se conectado para os próximos conteúdos, preparados com dedicação para você.